Fala pessoal, aqui Samara Ohani com mais um roteiro, Sem Roteiro Podcast, hoje com a nutricionista Janaína Duarte, uma super convidada, que hoje vem falar das suas experiências na nutrição, nutrição particular, nutrição junto ao SUS, na sua experiência junto a uma das maiores associações de negócios do Brasil, enfim, na sua experiência junto às ações sociais. Janaína, muito obrigada por aceitar o convite. Hoje a gente quer conhecer não só a Janaína nutricionista, mas a Janaína pessoa também, né? Que eu sei que você tem uma história linda. E eu vou começar primeiro perguntando quem é a Janaína Duarte, antes de saber quem é a Janaína nutricionista. Então conta um pouquinho de você, quem é a Janaína Duarte, como que você começou a fazer decidiu fazer nutrição, como que é a sua história de vida até fazer nutrição, como que você se identifica como pessoa. Prazer. Primeiramente, eu quero agradecer esse convite, né? Maravilhoso. Sua página tá bombando lá, já dei umas olhadas, parabéns. Doutora Ohani, é uma honra, né, estar aqui. E falar de mim, né? Eu tenho muito orgulho de onde eu vim, né? E o que eu sou hoje. Eu tenho 46 anos de idade. Eu tenho uma faculdade de letras, sou pós-graduada, já trabalhei como professora no estado, no município, particular, fui coordenadora. Hoje não, né? Mas há uns anos aí fiz uma faculdade de nutrição e atualmente estou matriculada numa pós-graduação em oncologia, que também é um presente, né? Hoje em dia tem sido muito falado, né? Em pacientes oncológicos e é uma honra fazer parte desse grupo aí de tratar, porque eu amo cuidar, né? Eu sou mãe, sou filha e tenho um noivo, que eu falo que é minha autoridade. Legal. Um presente de Deus na minha vida, inclusive. E eu me encontrei na nutrição. Nutrição hoje, para mim, é um remédio, né? E eu vejo resultados que me fazem ficar mais apaixonada a cada dia. Hoje eu atendo no SUS, né? Como nós viemos falando, né? E também, em particular, em clínica, trabalho em clínica também. E como que é a diferença de atender no particular e no clínico, né? Porque, com certeza, já há uma diferença entre os pacientes. Mas como que é você poder identificar os problemas entre um paciente clínico e particular, do particular e do SUS, e você manipular, né, as receitas, manipular a dieta e entender os problemas de cada um, né? Como que é lidar? Porque o nutricionista acaba que também sendo um psicólogo, porque você tem que entender o problema do paciente, não só alimentar, mas também que muitas vezes pode ser psicológico ali. Sim, né? sim. Como que funciona o trabalho ali, principalmente no SUS, né? Antes de responder a sua pergunta, eu não posso esquecer de dizer que eu sou diretora da maior instituição de networking do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, Sim. Atualmente, né? É a ANB, Associação de Negócios do Brasil. Depois vamos falar sobre. Sim, sem dúvida. O SUS, o particular, clínica, né? São atendimentos completamente diferentes, porque são realidades diferentes, né? O SUS é mais acolhedor, eu sinto, no sentido de o paciente vai na minha porta, ele bate, e aí, doutora, tá na minha vez, né? Tem uns 15 lá do lado de fora esperando. Quem está aqui dentro quer me contar realmente sobre a vida dele, mas infelizmente eu não tenho como dar esse suporte, eu sou nutricionista ali, naquele momento, né? A gente acaba sendo um pouco ouvindo, né? Mas existe um profissional, existe uma equipe multidisciplinar, né? E que eu preciso encaminhar o meu paciente para, detectando uma necessidade nele, encaminhar ele para um profissional que vai tratar, né, o específico.
E ser nutricionista, independente do local que eu estou atendendo, eu tenho uma responsabilidade que engloba a ciência. Eu trabalho com ciência, isso modifica todo dia, né? A ciência da nutrição. E eu sou responsável em montar um planejamento para o paciente, independente da necessidade que ele vai me trazer. Porque ele vai me trazer uma necessidade, mas eu vou diagnosticar, eu não diagnostico nada. Eu vou detectar, eu vou ter uma visão ampla da necessidade que, na verdade, ele está me precisando, né? Que ele está me trazendo, que eu estou vendo. Então, esse planejamento alimentar, ele pode ser tanto para a saúde dele, quanto para alguma patologia, uma suposta patologia, que muitas das vezes ele é encaminhado para mim. Uhum. No particular, eu sou a mesma nutricionista, porém a diferença está dentro de um regime interno, né? O SUS, ele funciona de uma forma diferente do meu particular, onde eu atendo o meu paciente, que eu agendo a consulta dele, e eu vou ter tempo de atender ele, um tempo maior de qualidade. No SUS, ele traz uma demanda para mim, eu preciso cuidar daquela parte específica da alimentação dele, sabe? E aí, que tá? Eu não trabalho com estética no SUS. Eu trabalho no particular com estética, né? A demanda ali maior, lógico que aparece aqueles pacientes que falam assim, pô, doutora, olha só, eu tô indo pra academia, queria pegar um corpinho, sempre aparece, né? Mas a gente dá prioridade à necessidade. E aí eu consigo trabalhar com qualidade, entende? Mas no consultório, aquela atenção de qualidade, onde eu vou avaliar o meu paciente, eu vou montar a dieta dele no computador, eu vou imprimir o planejamento, é feito um trabalho personalizado, é um trabalho voltado ao objetivo dele, né? Mas a minha prioridade com todos os meus pacientes é a prevenção. Ah, que legal, legal. Então, dentro da nutrição, a gente tem a questão da saúde, né? A prevenção referente à saúde, evitar doenças. A gente tem a questão da estética, né? Eu quero ficar com o corpo assim, o corpo assado, enfim. A gente tem a questão de tratar patologias, né? Olha, eu tô com uma patologia assim, eu tô com uma doença assim, então eu tenho que seguir uma dieta mais rigorosa, né? Então, dentro da nutrição, dentro da medicina, a nutrição segue sendo importante seguindo diversos outros setores dentro da medicina, né? A nutrição é importante por isso, né? A gente vai para o hospital e aí, quando a pessoa está internada, tem sempre um nutricionista ali que está seguindo junto com o médico, porque tem que ter a nutrição, a refeição correta, que o nutricionista passa de acordo com que cada paciente, de acordo com o que cada paciente necessita, de acordo com cada patologia ele tem, né? Então, a nutrição é importante por isso também, não é isso? Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, olha só, cada um chega com uma história diferente, né? Uma realidade diferente, uma vivência diferente e um objetivo diferente. Ele pode chegar com o objetivo que ele quiser. A primeira coisa que eu vou investigar nele é como está a saúde dele. Porque muitas das vezes a doença ela é silenciosa. Então, eu preciso de um exame, né, para poder eu avaliar. E o objetivo dele é uma consequência dele estar saudável. Uhum. Não adianta nada o paciente ir para a academia, falar que quer ganhar corpo, ganhar massa magra, e ele, por exemplo, está com uma baixa vitamina, que vai dificultar esse ganho de massa magra dele, tá? Qualquer que seja o objetivo dele, a minha prioridade primeiro é a prevenção. É verificar a saúde dele. Isso é o mais importante. Sim. Tem essa questão de... o nutricionista ele pode passar vitaminas, né? Sim. Eu já vi que quando a gente faz exames, vem aquela na relação de exames, vem assim, mínimo e máximo, né? Da vitamina ali. Você tem que ter um índice mínimo e um índice máximo.
Mas em alguns médicos que nós vamos, aí ele fala, ó, esse máximo e esse mínimo aqui é uma estatística. Não significa que você tem que estar dentro dessa estatística. Às vezes você, dentro de acordo com o teu peso, com o teu histórico de vida, etc., você precisa muito mais do que esse máximo aqui. E o que ele traz também para você. Sim. Porque, às vezes, você pega um exame, no olhar clínico, ele não tem nada. Mas ele apresenta alguma coisa para mim. Né? Eu estou sentindo cansaço, eu estou sentindo fraqueza. Então, vamos investigar aqui, através do exame laboratorial, o que pode ser, né? Qual a vitamina que está ali, de repente, tocada. Você falou do mínimo, né? A vitamina está tocada. Então, nele, essa vitamina, ou aquelas vitaminas que estão ali dentro de um parâmetro que você está falando, não é avaliativo para mim. Sim. Você está entendendo? Porque o que eu estou vendo, o que ele está me passando, é uma outra realidade. Legal. Então, eu preciso melhorar isso. Para quê? Para que lá na frente ele não venha ter um problema. Sim, sim. Você está entendendo? Então, a gente vai trabalhar em cima do que, na verdade, ele necessita, do que o corpo dele está respondendo. Porque cada um é diferente do outro. Cada dieta é diferente. Para você, vai ser uma realidade diferente, vai ser uma dieta de acordo com a sua necessidade, a sua qualidade. Como você disse, né? Ontem mesmo, eu tenho um exemplo. Eu estava no SUS ontem, no PS. E aí, a paciente foi atendida depois, logo após o esposo dela. Eles, teoricamente, comem da mesma comida. Só que ela me apresentou uma necessidade e ele outra. E aí ela falou assim, poxa, mas eu me alimento da mesma forma que ele. Só que ele pratica atividade física, ela não. Então, o gasto calórico dele é muito maior do que o dela. Sim. Então, a quantidade, né, não tem só a ver com a qualidade. É um cálculo que existe dentro da nutrição que envolve quantidade, qualidade, o peso do paciente, a altura dele, a realidade dele, né? O trabalho dele influencia. Um paciente que trabalha o tempo todo sentado é diferente de um paciente que vai pegar peso, que vai enfrentar uma obra, por exemplo. Sim. Entendeu? Sim, até mesmo o organismo também que funciona diferente, né? Exatamente. Legal. E dentro da sua experiência, assim, como professora, né, que você já foi, como mãe, dentro do particular, do SUS, qual foi a história, juntando essas suas experiências dentro da nutrição, etc., que mais te comoveu? Qual foi a história que mais te surpreendeu? Que você poderia compartilhar com a gente, assim? Olha, na verdade tem várias. Sim. Uma foi uma paciente que chegou para mim, né? Ela foi no SUS. Ela sentou na cadeira para ser atendida. E aí eu tenho aproximadamente 20 minutos para atender cada paciente, só que às vezes eu fico com o paciente lá 30 minutos, né? O paciente, o outro bate na porta, a outra chama. Então, eu gosto de atender o paciente com qualidade, né? E muitas das vezes o tempo também não tem como ali, que tem outros lá aguardando. E aí essa sentou na minha frente e ela começou a dizer que ela queria perder peso. Fiz umas 2, 3 perguntinhas para ela, diferente no particular, que é uma anamnese, né? E aí ela começou a chorar. Quais foram as perguntas que eu fiz para ela? Primeiro eu perguntei como era o café da manhã dela, que horas ela estava acostumada a tomar café, qual o horário que ela estava acostumada a almoçar, porque eu preciso saber para ter uma base, né, e até orientá-la. E aí ela me informou que ela não tinha nada para comer em casa. Aquilo ali me chocou um pouco, me doeu assim. Eu peguei o contato dela, não falei nada, anotei o nome dela. E depois eu tentei agilizar isso de alguma forma, né? Contribuir de alguma forma. Uma outra situação foi uma paciente que chegou para mim com o peito costurado, com dificuldade para andar, para se locomover. E aí ela havia feito uma cirurgia de coração.
no coração, né? E aquilo também me comoveu porque eu achei uma necessidade, de repente, ela ser atendida na casa dela e não estar ali com pouco tempo de... Você vê o esforço que ela teve para poder chegar até a mim e achou importante naquele momento. E aí eu me interessei em visualizar os exames laboratoriais dela, os anteriores da operação, né? E os que ela, após, descobriu que estava acometida, né, a doença. E eu verifiquei que antes ela estava completamente descompensada. Então, para chegar ao estado que ela estava, ela passou por um processo silencioso, né, que acusou isso no sangue e não foi visto anteriormente. Então, são nesses exemplos que eu me apaixono mais ainda pela nutrição. Que eu vejo o resultado, a diferença de um paciente com uma alimentação saudável e um paciente que, às vezes, não tem o que comer ou não pode, né, se alimentar corretamente porque não sabe, simplesmente não sabe, não estudou para estar ali, né, para poder trabalhar com essa dieta. E santo de casa faz milagre? Como é que é a alimentação do seu filho, filha, que você falou que filho? O menino, Pablo Duarte, não faz milagre. Não faz milagre. Eu sou nutricionista na rua, em casa não dá certo. Mas ele vai seguir a mesma profissão? Não. Tá pensando em outra? O Pablo está fazendo faculdade de Direito. Ah, que legal. Então vai ser um parceiro, doutora. Que legal, bacana. Ah, então tá bom. Então vai ser um ótimo operador de direito. Graças a Deus, né? Eu tenho muito orgulho do Pablo. Ele é muito esforçado, trabalha, ajuda aí a tocar a empresa do pai. Legal. E você se inspirou para fazer... você fez letras primeiro, né? Depois fez nutrição. Mas teve alguém que você se inspirou ou você decidiu fazer por si só? Como é que foi que você começou a... Na verdade, Veio da onde? Como é que é a sua história? Eu não tenho ninguém da área da saúde na família, né? Meu pai é semi-analfabeto. Eu tenho o maior orgulho do meu pai. Meu pai é maravilhoso, sabe? Minha mãe é do lar. E eu vim de comunidade, né? Eu fico emocionada de falar sobre isso, porque eu tenho orgulho de hoje, quem eu me tornei, né? O que eu construí até hoje. Isso é um presente, acho que Deus sempre na frente, né? É uma inspiração para as outras pessoas, né? Poder ver que é possível, né? Sim, eu costumo dizer que ninguém consegue nada dentro de casa ou dormindo. Sim. Vou te dar um exemplo. Ontem, eu fui à rua para poder fazer algo pessoal meu e encontrei um conhecido ali. Ele, oi, tudo bem? Aquele networking. Eu preciso de você. A minha sogra está doente, ela precisa passar pelos seus atendimentos. Então, eu vejo que os meus pacientes, na maior parte, um indicando o outro. Porque atualmente meu Instagram ele foi hackeado, né? Atualmente não, tem 2 meses aproximadamente. E aí a maior parte dos meus pacientes é um indicando o outro mesmo. Então eu vejo que eu estou no caminho certo. Sim, quando você está no nível de quem indica, é porque o seu resultado fala por si só, né? Seu nome fala por si só, você não precisa de mais ninguém, você não precisa de estar vendendo o seu serviço, né? O seu serviço se vende por si só. Não foi fácil. Claro. Né? Eu tenho aí no meu decorrer, na minha caminhada, muitas pessoas responsáveis. Primeiramente Deus, o meu esforço, né? E as pessoas que Deus colocou no meu caminho. Sim. Que são pessoas que... Porque eu costumo dizer, doutora, que o meio que você convive, o meio que você vive é muito importante. Sim. Então, eu sempre escolhi estar perto de pessoas igual a mim e melhores do que eu. Sem dúvida. Então, eu acho que isso influencia muito também. Sim. Na nossa caminhada, né? Falando nisso, vamos começar a falar da ANB, né? Em qual você é diretora.
preside lá uma comissão, né, uma diretoria de ação social, que faz um trabalho lindo. Queria que você falasse um pouco da ANB, dessa comissão também, dessa diretoria que você preside, como que é o trabalho. Vou até beber uma aguinha. Fica à vontade. Eu participei do início da ANB, só que por conta do meu trabalho com política, com eleições, eu não consigo acompanhar com afinco, né, todas as reuniões. Sempre assim, ano eleitoral eu sumo, ano não eleitoral eu apareço. Doutora dos políticos, né? Mas eu acho o trabalho do Rafael, o seu, de diversos outros diretores ali, fantástico. E eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho de vocês, da sua experiência, como que funciona, convidar as pessoas para participarem. Então, primeiramente eu vou passar o Instagram da ANB, Sim, claro. ANB.nacional. Sim. A ANB, ela vem crescendo a cada minuto. Eu falo isso pro Rafael, meu presidente. Eu comecei na ANB há mais de 2 anos atrás, numa reuniãozinha, que eram 10 pessoas em Campo Grande. E ali no começo eu não entendia muito bem o que era a ANB, né? Eu fui convidada por uma amiga e aí, ao decorrer das reuniões, eu fui me apaixonando pelo ambiente familiar, pessoas... Começando pelo Rafael, sou discípula dele, né? Na parte do networking. Ele é o manda-chuva do networking. Eu falo para ele que é do Brasil já. Sim. Né? O Rafael, ele é muito influente. Sim. E aí, lá atrás, nós discutimos como a gente... Ideias, ele sempre gostou muito de ideias. Sim. E eu surgi com essa ideia de ação social. Por quê? Eu já fazia ação social, não nessa proporção que é a ANB, mas eu já trabalhava com isso, né? Porque eu que gostava de fazer. Sempre gostei, gosto de fazer. E aí, num dado momento, eu tive aquela oportunidade ali e tive a ideia, junto com a diretoria, que na época eram 6 pessoas, de implantar essa ação social. E começamos pequenininho, indo em projetos, em creche. E hoje é essa ANB que a gente vê. Agora, uma coisa importante que vale a pena ressaltar, o Rafael inventou, eu falo para ele, de fazer um vídeo institucional. Uhum. E aí chamou uma pessoa para poder gravar no dia, né? Nós estávamos no recreio, estávamos 6 pessoas mais ou menos, e cada um ia ficar com uma parte para falar. E eu ia falar da ação social. Nesse dia, tinha eu falei antes de gravar, né, o que eu iria falar, e eu tinha que falar que era a maior associação de negócios do estado do Rio de Janeiro. Só que quando gravava, eu falava do Brasil. Rafael, doutora, pelo amor de Deus, não é do Brasil, ainda não está no Brasil todo. Aí eu falava Brasil, ele falou assim, tá bom. Aí saiu o vídeo que ele postou, Associação de Negócios do Brasil. E hoje, olha que legal, de fato, profetizou. É a Associação de Negócios do Brasil. Eu lembro que começou como ANZO, aí depois foi para a Associação Nacional do Brasil, de Negócios do Brasil. Então você profetizou, foi você que... Sim, eu comecei lá na ANZO. Ah, que legal. Não, e as ações sociais são incríveis, são lindas mesmo. E o trabalho do Rafael, assim, o Rafael eu conheço também, já tem bastante tempo, desde quando ele foi candidato lá atrás. E eu falo para todo mundo assim, além dele ser o rei do network, né, digamos assim, ele é uma pessoa que é super humilde, né? Que ele trata todo mundo de igual, assim. Você pode ser a pessoa, pode ser o presidente da República, como pode ser, não que sejam pessoas diferentes, mas as pessoas tratam, né? Infelizmente as pessoas tratam diferente, como pode ser o faxineiro ali na última do lugar. Reunião. E ele trata todo mundo de igual, e ele cumprimenta todo mundo, e junta todo mundo, e ele faz questão de todo mundo se cumprimentar, de todo mundo se conhecer, e isso é o verdadeiro network, isso é a verdadeira, né? Junção de pessoas, de oportunidades, e o que ele faz é sensacional. Na última reunião, eu estava ali com o Cairo, né, o desembargador. Sim.
meu noivo. Sim. E ele, doutor, senta aqui. Mas ali tinha também delegada, Sim. né? Tinha... Prefeito. Tinha também o juiz, né? Sim. Você, Sim. muito importante, estava lá. E aí eu achei engraçado, você falando que ele trata todo mundo igual, de fato. Quando entrou uma delegada, ele, ô doutora, você vai sentar aqui. Aí eu fiquei imaginando no batalhão, se fosse o Rafael tivesse lá, como é que ia funcionar isso, né? A coronel chegou depois e ele, todo mundo aqui. Isso aí, num batalhão, por exemplo, né? O comandante lá, né? O coronel. Como é que seria isso? Então, assim, realmente ele é uma Ele é pessoa diferenciado, assim. ele é super humilde. Doutora, eu queria que uma frase assim, que você dissesse uma frase que você mais escutasse dos pacientes, assim. Geralmente no direito, a gente tem uma frase muito dita pelos clientes, né? O cliente sempre fala, doutora, mas eu sou inocente, sabe? Tipo assim, eu sou inocente. Tá bom, eu sei que você é inocente, mas vem cá. E aí que você começa a fazer um monte de perguntas, você vê que o cliente não é tão inocente, ou você vê que, né? Acontece então, isso. Geralmente, você deve ter uma pergunta, uma frase que todo cliente chega no consultório e fala. Qual que é essa frase? Ou uma pergunta que todo cliente te faz, né? Todo várias. Paciente, no seu caso, né? São várias, mas a que mais eu escuto... ele senta, né, fala assim, olha, doutor, eu quero emagrecer. Mas eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não consigo. Porque eu quase não como. Aí eu fico assim, mas então tá. Então, aí eu já sei, né, porque eu estou acostumada. Uhum. E aí, ao decorrer da consulta, eu vou detectando o que acontece. O outro tá rindo ali, ó. O nosso câmera... Acontece comigo direto. Aí a pessoa não come. Não come, né? Nossa, não come. Come tudo errado, né? Na verdade. Não come comida, né? Arroz, feijão, salada, verdura. Come tudo errado. Doutora, e uma frase para você deixar aí para as pessoas como motivação? A vida não vai te perguntar se você quer ser forte. Ela vai te ensinar a ser. Então, isso daí, eu acho que é um exemplo que eu carrego para minha vida, né? Até pelo que eu vivi e o que eu sou hoje. É verdade, ela vem te dar porrada e você aprende no caminho, né? Todo mundo tem dificuldade na vida. É verdade. Né? E 3 palavras que te definem ou 3 palavras que você leva pela sua vida, assim? Eu falo Deus, família e saúde. Deus. Saúde está englobando nutrição. Legal. Né? Família, eu vivo a minha vida pensando na minha família, né? Sim. Em cuidar dos meus pais, meu filho, né? E agora o noivo, né? Ah, legal. E Deus. Deus Sim. é a base, é um pilar. Sem ele, hoje eu não seria quem eu sou. Né? Seria impossível. Nesse calor que está o Rio de Janeiro, né? Está o Brasil inteiro reclamando de calor. O que você indica para as pessoas como alimentação, né? Poder cuidar melhor da saúde, poder se refrescar, além de ingerir bastante líquido, né? Água. Quais são os outros alimentos que as pessoas podem ingerir para amenizar o calor, para cuidar melhor da saúde? A alimentação saudável é a alimentação de base, principalmente para os dias quentes. Evitar alimentos quentes, bebidas quentes, né? Beber água, mas beber água de uma quantidade correta, porque o paciente fala, não, eu bebo água, mas quanto de água que você bebe? Então, existe um cálculo para você poder saber a sua necessidade, né? A gente calcula aí o peso do paciente, multiplica por 3,5, 35, e aí você acha o valor que você necessita para poder ingerir no dia. Por exemplo, vamos lá, estou aqui, ó, ao vivo, tá vendo? Qual o seu peso? Me dá mais ou menos uma base. 43 quilos. Desculpa, acho que... Não tem problema. Eu sou baixinha, modelo, então eu peso pouco mesmo. Vezes 35 dá, 1 litro, aproximadamente 1,5 litro Olha. de água. Então tô bebendo assim, bem. A gente calcula, né, quanto que o paciente precisa para poder achar aí o mínimo, né? Sim. E o máximo que ele precisa. Sim. Alimentação. Alimentos que tem água, vamos dizer assim. Sim. Tem fibra também. É muito importante, Sim. tá? Refrigerantes, nem pensar.
Frituras também não vão fazer mal nesse período aí, evitar, né? E até cortar, dependendo, evitar e não ingerir, dependendo do paciente, dependendo da necessidade, dependendo da patologia dele também, é muito, muito importante. Que a palavra evitar, muitas das vezes que a gente vê pela internet, que o povo procura muita coisa pela internet, né? E às vezes tá lá, evitar, mas evitar, quem pode evitar? Eu posso evitar, você pode evitar, mas tem paciente que não pode. Então, ele não deve comer, né? Então, a alimentação saudável, os alimentos mais frios, né? Vamos dizer assim, a alimentação infantil, que é o que a criança gosta, e o que não gosta também, que tem as verduras, os legumes, são muito importantes. Ah, legal. E hobby de vida, assim, hoje, né, a doutora já tem uma família constituída, que é um filho, já tem um noivo, né, já tem profissão formada, já tem uma vida estabelecida, né? E o que a doutora faz por hobby, assim, malha, gosta de ler? O que a doutora faz por hobby, assim, gosta de ir à praia? Então, eu trabalho muito, né? Como nós falamos aqui, clínica, no SUS, no particular. Então, ao longo da semana, eu me envolvo muito com a família, casa, trabalho. A NB, né? A NB, ainda tem a NB ainda, né? Que é um prazer sempre estar lá. Claro. Então, o Cairo não espera eu escolher um hobby. Ele gosta muito de sair, de viajar. Então, eu não tenho nem tempo muito. Quando eu vejo, já está chegando a próxima. Ah, que legal. Então viajam muito. Ele gosta muito de viajar. Viajar é maravilhoso, né? É. Ah, que legal, legal. E aí vocês viajam, aproveitam, na viagem, gastronomia, Isso, conhecem eu gosto muito. Lugares novos. Eu gosto muito de lugares que tem montanha ou tem praia. Sim, legal. Porque eu amo a natureza. Sim. Eu digo que o remédio está na natureza. Sim. Né? Eu costumo dizer, não deixa deixe que a natureza seja o seu remédio. Sim. Porque, veja bem, você falou sobre pacientes que têm compulsão, né? Compulsão alimentar, por exemplo. E, de fato, quando você senta em frente a uma praia, o barulho acalma, né? Traz uma tranquilidade. Quando você caminha, você libera hormônios que vão favorecer a sua saúde. Quando você ingere água, quando você bate um papo com um amigo, quando você vê... Por exemplo, quando eu vou para Mangaratiba, né, atender lá, só no caminho ali, aquela paisagem é muito gratificante, é maravilhoso ir para lá. É verdade. Sabe? Então, assim, eu faço o que eu gosto. Para mim é um prazer estar no SUS, é um prazer estar no meu consultório, é um prazer estar aqui com você. Ah, que legal. Né? Papo saudável, bacana. Isso, para mim, é remédio. Ah, que legal. Já é um hobby trabalhar, já é um hobby fazer o que você já faz, né? Sim, é lógico, né? A caminhada. Sim. Eu faço bastante caminhada. Atualmente eu não estou pegando peso, mas eu pratico atividade física. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente trabalha com o que gosta, né? Só que, às vezes, por mais que a gente trabalhe com o que gosta, né? Você falou, eu trabalho com o que eu gosto, tá aqui, tal. Eu trabalho com o que eu gosto. Advogar é o que eu gosto, Sim. etc. Você atende lá no SUS, é o que você gosta, atendendo na sua clínica é o que gosta. Só que, às vezes, trabalhar com o que gosta te traz alguns desgostos, né? Sim. Por exemplo, às vezes você atende um paciente que te deixa triste, como você atendeu um paciente que não come, aquilo te deixa numa angústia. E assim, pô, você tá fazendo o que você ama, mas naquele dia você ficou triste. Acontece. Né? E ao mesmo tempo, eu tô fazendo o que eu amo, poxa, chego feliz no escritório e atendo um cliente que está sendo injustiçado. E não é comigo, mas eu fico triste. Sabe? Então, assim, por mais que você faz o que ama, às vezes eu vou te falar. Você sai triste, você passa a semana triste, né? Então, assim, por isso que a gente às vezes tem que fazer psicólogo, por isso que às vezes a gente tem que ter um hobby separado do nosso trabalho, né? Não é porque o trabalho a gente não faz o que ama, né? Por isso que a gente precisa ter outras coisas fora do trabalho, não é que a gente não faz o que ama, mas é porque também o nosso trabalho traz alguns, não é desgosto, né? Mas algumas tristezas, algumas questões nesse sentido. Por isso que eu perguntei se tem então, esses hobbies, né? Eu vou te falar sobre um momento assim de tristeza que eu tive no trabalho.
Eu vou falar para você porque eu acho assim que é interessante. O nutricionista, muitas das vezes, ele não é só nutricionista, Sim. como você falou, né? É mãe, muitas das vezes é mãe, é pai. Não é o meu caso, meu filho tem pai, né? Mas tem mães que tem que ser mãe e pai. E é filha. Então, a gente tem, né, uma carga, né, a carregar muitas das vezes. Vale a pena ressaltar, né, pegando esse gancho seu, uma situação que aconteceu dentro do SUS, né? Eu tinha ido levar um papel na parte da emergência para tirar cópia. E aí eu me deparei com um médico atendendo, socorrendo, na verdade, um paciente. A enfermeira de um lado da cama do paciente, o outro enfermeiro do outro lado. Aí ali eu parei. Quando eu parei, eu comecei a observar a cena, que era uma cena de emergência, né? Dentro de um hospital grande porte, a gente não vê isso, porque já vai direto para o CTI, né? Ali era uma emergência, precisava ser socorrido. E aí, o abdômen do paciente super estendido, bem branquinho. O médico entubou ele, a enfermeira fazendo a massagem cardíaca, o outro enfermeiro revezando com ela. E aí, os batimentos dele parados. Aí eu parei, fiquei observando aquela cena. Passaram-se assim alguns minutos, começou a voltar os batimentos dele. Aí a enfermeira, ela descansou, o outro também, o médico aqui em cima, né, na parte superior do paciente, onde estava fazendo o procedimento, entubando e tudo mais. Aí quando ele voltou, eu virei para eles e falei assim, olha, vocês são anjos na terra. Parabéns para vocês. Eu fiquei toda arrepiada assim, de ver a cena do paciente ter sobrevivido por conta da atitude do médico correta, da enfermeira, né? E aquilo ali me chocou, assim, sabe? Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, entristece de ver uma cena, né? Claro. Dessa. E eu me comovi nesse dia. Então, assim, ao mesmo tempo eu fiquei feliz. Não, e não é comum, né? Você vive dentro da área da saúde e você não vê isso todo dia, né? E eles também não escutam isso todo dia. Eles fazem isso todo dia e não escutam isso todo dia das pessoas que estão ali em volta deles, né? Sim, então, sim. Provavelmente foi muito importante para eles escutarem isso, né? É muito legal. Eu sou muito fraca para ver essas coisas de saúde. Não consigo ficar... Eu percebi. Você percebeu o que você falou e eu já me arrepiei aqui. Que eu consigo visualizar. Você falando, eu sou uma pessoa que consegue imaginar a cena, então eu já me arrepio toda. Acho muito bonita a profissão da saúde, porque eu me vejo precisando, vejo familiares meus precisando, então dou super valor à profissão. Esse tipo de profissões, né? Médico, policial, né? Porque as pessoas não dão valor ao trabalho diário dessas pessoas que colocam a vida deles em risco. O que seria da gente sem eles, né? E que não são valorizados, né? As pessoas chegam lá e gritam e não sei o quê, e culpam eles, né? E a gente precisa tanto deles. E eles não escutam um obrigado, um parabéns, né? Então é muito importante que eles escutem isso diariamente. Sim, todas as profissões são muito importantes, graças a Deus que existe, assim, né, lá com Lourdes. Como você mesmo falou, olha, eu visualizei da moça que chegou com o peito cortado, que, poxa, que talvez, se fosse observado lá na frente, né, os exames anteriores, que já estavam descompassados, né, os exames de sangue talvez não tinha chego à necessidade de ter feito o que tivesse feito, porque de fato, e eu venho observando isso, né, os planos de saúde eles evitam passar alguns exames ou evitam algumas questões para evitar gastos mesmo. Quando eu vou em médico, eu faço muito exame particular por conta de um problema que eu tenho na cabeça.
E aí eu vejo a diferença de exames que eles passam no particular e de exames que eles passam quando eu vou no plano de saúde. Eu vejo a diferença de tratamento de um médico para o outro. E aí você vê que realmente o plano de saúde ele não tem interesse de investigar o que você tem. Quando eu vou no plano de saúde para investigar, eu tenho uma angioma na cabeça, eles passam no máximo um raio-x. Quando eu vou no particular, eles passam a ressonância, eles passam a cintilografia cerebral, eles passam tudo. Sim, então, nutricionista. Eles não têm interesse de investigar real, porque assim, deixa acontecer, sabe? Não, eu acho que isso aí vai muito de profissional para profissional, né? Por exemplo, no particular, a gente vê mesmo essa atenção mais, né? No público é uma quantidade muito grande, né? De pessoas que precisam, né? E aí o médico ele foca no tratamento ali dentro do SUS. E não na prevenção, porque ele naquele momento ele tem várias pessoas para atender. Muitas das vezes, não é o profissional, sabe? E sim o protocolo mesmo que ele vai adotar naquele momento ali de necessidade para dar conta de uma quantidade vasta de pacientes. E no caso da nutricionista, né? Você falou muito importante a questão dos exames laboratoriais. Se o paciente ele chega no laboratório com pedido da nutricionista particular, para ele pagar, ele consegue fazer, porque é válido o pedido. Mas os planos de saúde, alguns eles não aceitam o pedido de nutricionista. Então a gente tem essa dificuldade. Sim, sim. Eu cheguei com um exame para fazer esses dias, aquele que fura aqui, né? Aí eles falaram, mas você vai fazer cirurgia? Eu falei, não. Mas por que passou isso? Não sei o quê, não sei o quê. Aí eu tive que ligar para o meu médico para perguntar, porque... mas ela não vai fazer cirurgia. Aí descobriu que é por conta de um remédio que eu tomo, que é anticoagulante, porque é pro cérebro, não sei o quê. Eu falei, mas tinha que justificar para quê? Não interessa, é o que passei, entendeu? Então, tipo assim... Mas é porque a enfermeira que ia fazer o exame... entendia que aquele exame só fazia quando a pessoa ia fazer a cirurgia. Ele teve que explicar que não é, porque eu tomo um remédio e que aí esse remédio... Precisava do controle. Precisava do controle, exatamente. Aí, assim, o que ele tinha a ver com isso, sabe? Assim, se o plano cobre, faz o exame, sabe? Então, assim, realmente... A medicina, né, ela está cada vez mais visualizada no lucro, né? Isso é um risco para a saúde das pessoas. E vocês estão reféns também, né? Vocês que visam a saúde, né? Porque o paciente está no meio. O médico, o nutricionista, as pessoas, os profissionais da saúde, né? Que são vocês. Os planos de saúde estão aqui, as farmacêuticas estão aqui e os pacientes estão no meio. Então, em Mangaratiba, né, no município de Mangaratiba, eu vejo ali uma outra realidade, tá? Porque o Rio de Janeiro, ele é muito grande. Sim. Né? E também tem uma gestão aí, né, muito boa com o Daniel Sorães. Sim. Né, da Saúde do Rio. Inclusive, a gente pode estar futuramente convidando você, com né? certeza. Terá um prazer recebê-lo aqui. E o que eu vivencio é o município de Mangaratiba. Uhum. Então, o que eu vivencio lá, o meu trabalho lá, ele é aceito, os meus pedidos de exames, por exemplo, né? Os pacientes ali, eles têm uma boa... Mas são feitos no próprio SUS, né? Sim. Aí é tranquilo, né? SUS, eles são... lá é. Então, eu vejo que é bem acolhedor lá. Por ser também, de repente, um município até menor, sim, né? Sim, sim. E eu vejo a diferença, assim, de um município menor, sim, um trabalho que dá para ser feito ali, né? De um município muito maior. Sim. Para dar conta dessa quantidade, dessa população, dessa quantidade de pessoas que acaba entrando no CIGEG, né? E para poder fazer... se eles têm meios lá, não tem por que deles negarem, né? Para a própria população, município pequeno. Legal. Que bom que a população lá está atendida, né? Atualmente só tem um hospital. Acho que agora, né, com a nova gestão, vai ser feito um novo hospital. Legal. Né? E isso vai ser muito mais valorizada aí, essa questão da saúde. Sim, sim, que legal. Obrigado. Janaína, quer deixar uma frase, quer deixar um recado para o pessoal?
Enfim, esse é o momento que a gente vai finalizar nosso podcast. Então, é um momento que, se você quiser deixar seus contatos para... sim, então. Você está sem rede social, né? Está sem rede social, mas se quiser deixar seu telefone para poder o pessoal marcar consulta com você, fica à vontade. Atualmente o meu Instagram ele foi hackeado, né? Mas eu tenho... Vou fazer outra aí, para frente, profissional. Depois a gente deixa escrito por aí, né? Mas eu vou passar meu contato de trabalho, né? Que é o 021 99643 3783. 99643 3783. Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu quem agradeço. Nossa. E com certeza eu vou lhe chamar novamente para a gente tratar de mais pautas de nutrição, né? Vai chegar o inverno para a gente falar aí sobre como é que a gente pode fazer a nutrição para o inverno. Sim. E até a próxima. Até. Tchau, gente. Obrigado.